E Desejo Sombrio está de volta. Depois de uma longa espera, a série de suspense mexicana que traz Maite Perroni como protagonista voltou e estreou com tudo para ser top 1, beliscando o primeiro lugar das mais assistidas da Netflix. E hoje a gente chega para bater um papo sobre essa segunda temporada, como que ela tá? Será que tá com mais tensão ou somente com mais tesão em relação a essa história maravilhosa com muito suspense? Mas vamos bater um papo mais profundo depois que a gente soltar a vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje o Séries em Séries está mais picante, trazendo pra vocês a segunda temporada de Desejo Sombrio. E eu já vou pedir pra vocês, como é uma série de muito sucesso, pra deixar o like aqui nesse vídeo e pra se inscrever aqui no Séries em Série. Toda semana vídeos muito top que a gente tem trazido pra vocês de dicas de séries e filmes pra você colocar aí na sua lista. E hoje, como a gente vai falar de uma temporada específica de uma série, esse é um vídeo que contém spoilers. Então, se você não curte spoiler, dá um pause agora, vai lá, finaliza de assistir essa segunda temporada, e depois você volta aqui pra gente falar desse review e de alguma crítica ou alguma análise específica a respeito de Desejo Sombrio. E vale lembrar que a gente já tem um vídeo que fala de Desejo Sombrio, que traz uma análise mais profunda, se você coloca ou não coloca na sua lista, o que a gente traz, e esse vídeo continua valendo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você ir lá acompanhar o nosso primeiro vídeo de Desejo Sombrio, e aí depois, quando você estiver por dentro de tudo em relação à segunda temporada, você vem aqui, volta nesse vídeo e assiste toda a nossa crítica. Se você já assistiu, então, ou não tem nada contra spoiler, então segue adiante nesse vídeo aqui, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas antes da gente adentrar nessa segunda temporada, eu vou voltar um pouquinho lá do que foi a primeira temporada a respeito do final dela ali, não necessariamente na trama, porque a gente lembra muito bem do que é aquela trama, o envolvimento da Alma com o Dario, o que foi trazendo, mas uma coisa ficou como ponto de atenção para essa segunda temporada, se é que a gente se lembra, é que foi a relação do Dario com o Esteban. Algo aconteceu ali entre os dois, uma negociação que ficou marcado para que a gente acompanhasse nessa segunda temporada. Só que a segunda temporada não começa trazendo uma explicação a respeito disso. Na verdade, até traz ali o Esteban saindo da prisão, voltando à sua vida normal depois de estar preso ali, mas ela acaba não explicando de imediato o que era essa transação entre Dario e Esteban. E a história traz pra gente ali como que tá a vida da Alma depois de tudo que aconteceu lá naquela primeira temporada. E ela vem com uma vida dela que tá praticamente devastada por tudo aquilo que aconteceu, por todo o problema que acometeu a ela em relação àquele romance com Dario, o fim do relacionamento dela com Leonardo, término de um casamento. Então ela segue ali com a vida dela simplesmente devastada e ela procura ajuda através de um grupo de mulheres obcecadas ali em relação a algum relacionamento, que era exatamente o relacionamento tóxico que ela tinha com o Dario, que é levado através desse grupo de autoajuda ali, de ajuda entre as mulheres, por conta dela levar esse relacionamento dela com o Dario como sendo um relacionamento tóxico, um vício que ela tem na vida dela. E nesse grupo, ela acaba conhecendo Liz, que é uma mulher que acaba trazendo ali histórias de vida em relação aos problemas que ela teve também, amorosos no passado, mas que são histórias que são muito parecidas com a de Alma. E tudo começa a dar mais uma reviravolta na vida da Alma quando ela recebe um convite de casamento. O convite de casamento do Dario com Julieta. E Alma vai atrás de Julieta para tentar falar para ela o quanto que um relacionamento com Dario pode ser tóxico. Só que inesperadamente, Julieta acaba sofrendo um acidente, sendo assassinada. Ela acaba simplesmente morrendo no dia da despedida de solteira dela. E é nesse momento que Desejo Sombrio passa por uma reviravolta no modelo da sua trama. Ele foge um pouquinho mais do que era aquele drama familiar
que aconteceu na primeira temporada e entra num drama mais investigativo para essa segunda temporada. Na verdade, um suspense mais investigativo para a gente passar a descobrir quem matou Julieta. E por conta de alguns acontecimentos, né, que tiveram ali no dia da festa de despedida de solteira da Julieta, a gente passa a ter alguns suspeitos que entram nessa história. O próprio Esteban, que apareceu ali no local onde aconteceu o assassinato, Dario e Alma, obviamente, são dois dos suspeitos, além de outros que estavam ali, a própria Liz, que também estava no local. Ou seja, a história começa a flutuar ali entre os suspeitos. As pistas acabam a cada momento levando um pouquinho de culpa para cada um desses suspeitos. E a partir daí, muitas pistas acabam sendo lançadas. E no decorrer dos episódios, a gente acaba juntando essas peças desse quebra-cabeça e acaba conhecendo algumas histórias de cada um dos suspeitos e acaba descobrindo algumas tramas que vão se juntando. E a história consegue fazer isso de forma muito perfeita, porque realmente as histórias se juntam e você acaba descobrindo ou entendendo melhor o andamento de toda essa investigação. Você acaba fazendo parte da investigação de Desejo Sombrio, querendo saber que realmente quem é o assassino, que você só vai descobrir no final dessa história. E além disso, a história ainda consegue incluir dentro da trama outros personagens que, apesar de não serem suspeitos, como por exemplo o próprio ex-juiz Leonardo Solares, o pai da noiva que tá ali também, que agora nesse momento eu esqueci o nome dele, mas ele também acaba entrando dentro dessa história de forma mais forte, sendo um personagem bem importante na busca dessa investigação. Os próprios policiais que estão ali tentando resolver a investigação, a filha da Alma, que tá também, a Zoe, né, que tá ali também participando de toda essa história para que consigamos chegar a montar toda a história em relação ao assassino real. Mas um novo personagem começa a entrar nessa história, que é um possível irmão gêmeo de Dario. E essa história, essa trama ali do irmão gêmeo, acaba nos levando, inclusive com momentos em que que o Dario tem um próprio álibi no momento que o irmão aparece, e você realmente acaba levando a entender que esse outro personagem existe. O próprio envolvimento do Dario com a mãe adotiva dele, envolvimento sensual, sexual ali dele com ela, envolvimento emocional também em relação a um amor mesmo ali, com um complexo de Édipo ali que ele acaba tendo. Tudo isso acaba entrando nessa trama também de forma muito perfeita, que faz com que sejam peças específicas desse quebra-cabeça para você descobrir o que vai acontecer do meio para o final. E eu posso dizer que o andamento dessa história do meio para o final, além de eletrizante, muito mistério, muito suspense, muita coisa que acaba acontecendo ali em relação a essa história, que, na verdade, o irmão gêmeo que é trazido em relação ao Dario ali, não existe. Não existe um irmão gêmeo. O próprio Dario acaba se passando em momentos específicos do irmão gêmeo, plantando provas específicas para tentar livrar ele do assassinato da própria noiva, já que a gente acaba descobrindo no penúltimo episódio ali que ele tem um envolvimento mais forte nesse caso. Algumas ajudas de algumas pessoas que foram até involuntárias no momento ali, a própria Liz, a própria Alma, dentro dessa trama, ele consegue envolver todo mundo de um jeito que faz com que ele seja o assassino, tenha jogado a própria noiva do terraço do 11º andar de um hotel e ela acaba morrendo ali e ele é o assassino da Julieta. Bom, nessa segunda temporada, Desejo Sombrio acaba trazendo mais cenas investigativas, até umas investigações forenses, algumas informações mais técnicas em relação à parte investigativa, deixa poucas pontas soltas e poucas falhas em relação à investigação. Existe. Tem alguns momentos ali que a gente acaba identificando algumas falhas que isso não deveria ter acontecido. Algo que acontece ali, o próprio Esteban, que chega num local específico e acha um comprimido num local totalmente
e a perícia não achou antes. Algumas falhas que acabam sendo relevantes para o andamento da história, mas não é nada que vá atrapalhar. Mas a série mostra pra gente que tem esse quê mais investigativo, mais mistério do que era antigamente. E deixa um pouco essa parte sexual de lado. Não traz tantas cenas de sexo como foram na primeira temporada. Apesar de a intensidade das menos cenas de sexo que são trazidas ainda se manterem muito altas. A gente tem cenas que são bem eróticas que são trazidas ali e que Desejo Sombrio acaba não perdendo esse modelo que fez tanto sucesso na primeira temporada. E eu vou te falar que Maite Perrone, mais uma vez, dá um show de interpretação, um show de sensualidade ali dentro da sua personagem, que faz com que a gente, em muitos momentos, perca o fôlego com uma química muito boa dela com o próprio Dario. Ou seja, os dois acabam tirando esse fôlego da gente no decorrer dessa história. Outro ponto que eu quero destacar em relação a essa segunda temporada que fez muito sucesso e que ajudou a auxiliar nessa parte de suspense que Desejo Sombrio trouxe pra gente foi a parte fonográfica da série. Simplesmente momentos de suspense com sons específicos, com trilhas sonoras ali que se encaixaram perfeitamente, que te colocaram dentro de todo aquele suspense. Ou seja, uma parte simplesmente de áudio e som que tirou onda nessa produção. Resumindo, Desejo Sombrio, na segunda temporada, traz bastante suspense, bastante tensão e mistério. Veja bem, trouxe bastante tensão, nem tanto tesão dentro dessa história, apesar de cenas calientes que são de tirar o fôlego, mas acaba trazendo pra gente uma história, uma trama investigativa bem desenhada, com momentos certos de falar de cada um dos suspeitos e trazendo pra gente pistas que nos coloca como próprios detetives dentro dessa história. Em alguns momentos você vai achar que tá sabendo quem é que é o responsável pelo assassinato da Julieta, e em outros momentos você vai achar que tá viajando. Então, ela consegue mexer, a história consegue mexer bastante nisso com você. E pra mim, fez tanto sucesso, ou manteve tanto sucesso do que foi a primeira temporada, agora para essa segunda temporada. Uma série que com certeza vale a pena estar na sua lista e que você pode começar a maratonar hoje. Série super fácil e rápida, apesar de 15 episódios, não são episódios muito grandes, de 30 e poucos minutos ali, que faz com que você realmente passe rápido pelo clímax dessa história. Mas agora eu quero ouvir você. O que você achou dessa segunda temporada? Foi melhor do que a primeira? Comenta aqui pra gente todas as suas percepções a respeito dessa segunda temporada. Se você achou, se você acha que vai ter mais uma continuação, se Desejo Sombrio segue fazendo tanto sucesso que vai ter mais e mais história pra trazer pra gente aí. Comenta tudo que você tem aí de teorias, de análise, pra gente trocar bastante. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante pra engajar cada vez mais. E se inscreve aqui no Séries em Série. Toda semana dicas top pra você colocar aí na sua lista como dicas de séries e filmes. E muita coisa bacana que a gente sempre tem trazido pra vocês. Mas a gente se encontra agora no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!